Em Famalicão há uma das revelações da temporada passada e nós recebemos-lo em casa. Não na nossa casa, mas sim na casa de Camilo, um dos escritores mais conhecidos da história de Portugal e que faleceu precisamente aqui em Famalicão. Falo naturalmente do Gustavo Assunção. Com o Rui Pedro Brás vamos conversar com aquele que é, sem dúvida, um dos jovens talentos da Liga Portuguesa. Gustavo, obrigadíssimo por teres acedido ao nosso convite para conversarmos sobre futebol, sobre a tua carreira e sobre os projetos que tu tens para o futuro. Eu até começava por te perguntar, reconhecendo que o ano passado superaste as minhas expectativas, não conhecia tão bem o teu futebol, foste uma das grandes revelações, como eu dizia, da Liga. O que eu te pergunto é que surpreendeste tudo e todos com os teus 37 jogos. A ti próprio, também te surpreendeste? Esperavas uma entrada tão forte na Liga Portuguesa? O objetivo sempre foi esse, né? Foi mostrar o futebol e mostrar que eu valia para essa profissão. Mas eu dei bem, dei o máximo. Mas tu, Gustavo, se me permites, só fizeste 20 anos agora. Portanto, fizeste esta época fantástica ainda como adolescente, tinhas 19 anos. E começas a segunda temporada como capitão de equipa, o que não é muito comum para um jogador tão jovem aparecer a liderar um grupo de profissionais, muitos deles mais velhos do que tu. Como é que tu sentes o peso dessa responsabilidade? Eu acho que para mim não é um peso, é um orgulho representar um clube com tanta história como o Famalicão. Também agradecer ao Mister pela confiança, né? E prometer isso, que eu vou continuar sendo o mesmo cara dentro de campo e fora de campo igual. Sentes que os teus companheiros te respeitam também nesse sentido, quando tens aquela abraçadeira de capitão no braço esquerdo? Sim, acho que todo mundo respeita de igual para igual, assim, mas na hora de dar uma durinha, agora tem que ser eu. Sentes-te à vontade para isso? Sim, sempre. E costumas dar algumas duras nos teus companheiros? Não é dura. É sempre positivamente para ajudar o companheiro a melhorar. Ok. Olha, e como isto não pode ser só elogios, eu tenho de recordar aqui que nestes 37 jogos que o Francisco referia há pouco, marcaste apenas um golo. E no futebol moderno pede-se cada vez mais aos médios que cheguem às zonas de finalização. Sentes que isso é um particular do teu jogo que tu tens de melhorar? Não sei se melhorar, porque no nosso esquema de jogo não sou eu quem tem essa função de fazer gol, né? Eu sou o cara que distribui o jogo e eu tenho que ficar de olho no contra-ataque pra gente não sofrer. Então é mais isso do que aquilo. Sentes mais essa responsabilidade de impedir o ataque adversário do que propriamente contribuir para o teu? Sim, e fazer jogar também a equipe. Mas sabe bem, sempre chegar ali ao limite da área adversária, gostavas também de poder olhar mais para a frente. É uma coisa que se calhar também surge naturalmente com o decorrer da tua carreira. É legal. Minha vida inteira não foi médio defensivo, né? Eu também joguei de meio ofensivo e fazia bastante gol. Então é tranquilo. De certa forma, olhando um bocadinho para trás, a tua chegada ao Famalicão foi, vamos dizer, uma aposta de risco. Estavas num dos principais clubes da Europa, o Atlético de Madrid. O Famalicão era um clube que começa a fazer o seu trajeto novamente na Primeira Liga, esteve muitos anos nas divisões secundárias. O que eu te pergunto é o que é que conhecias do clube, que projeto é que te apresentaram e se foi, digamos, uma aposta ganha da tua parte? Claro que sim, foi uma aposta ganha, né? Mas o meu pai começou a comentar em casa que surgiu essa oferta, porque em casa a gente tenta não conversar muito sobre futuro, sobre o que vai acontecer. Então tinha acontecido isso, ele falou que era uma ótima ideia, que era um clube que estava cheio de estrutura, que iam apostar nos jovens, que iam fazer uma excelente época o ano que vem, que eu estava faz tempo. E foi isso, foi uma aposta ganha e graças a Deus saiu tudo certo. Foi uma grande diferença de realidades para o Atlético de Madrid ou a estrutura do Famalicão, de certa forma, também já está à altura daquilo que tu foste encontrando em Espanha? Eu acho que foi como que eu fui encontrando, né? Porque lá no Atlético é tudo muito em família e aqui ainda mais. Então isso para mim eu me sinto muito à vontade. Eu tenho que agradecer a toda a malta do clube, as pessoas aqui do Famalicão por me tratar tão bem desde o primeiro dia. Falaste em família e já lá vamos, porque exatamente. Eu sei que é importante para ti. Mas mantendo o foco aqui neste Famalicão, um projeto que a todos surpreendeu na última temporada, um treinador jovem, João Pedro Sousa, jogadores jovens, um projeto também ele jovem, apesar de ser um clube histórico do futebol português. Sentes que o Famalicão é o clube ideal para tu evoluires, sem qualquer tipo de desprimor pelo Famalicão, não querendo fazer do clube um trampolim para outros patamares, mas sentes que é o clube ideal para tu evoluires, para atingires outro nível, porque há muitos colegas de equipa, teus da temporada passada, que deram o salto esta temporada. Não, penso que sim, porque a competição, mesmo você indo para lá ou ficando aqui, a competição é a mesma, você compete contra ótimas equipes, você está numa liga, uma das melhores ligas do mundo, e eu acho que a competição
que faz você melhorar, tanto interna com os companheiros e tanto externa, que é o caso da Liga. Então eu estou bastante feliz aqui. Eu tenho de reforçar aqui um pouco esta questão, porque vemos o Neuen Pérez de regresso ao Atlético Madrid, o Uros Racic de regresso ao Valência, o Diogo Gonçalves de regresso ao Benfica, tudo grandes clubes. O Pedro Gonçalves transferiu-se para o Sporting. No momento em que esta entrevista for para o ar, se calhar o Tony Martínez já será jogador do Futebol Clube Porto, vamos ver. De todos estes e de todos os outros com quem trabalhaste, quem foram os jogadores que mais te impressionaram pela qualidade apresentada? Pela qualidade individual. Precisamente. Dos nomes que você falou, eu posso eleger outro? Destes que eu falei ou de outros que tu tens dizendo? Não, eu acho que qualidade individual todos têm. Todos são os craques, tanto o Uros quanto o Pedrinho, tanto como o Neuen, são jogadores tops e dá pra ver por tudo que eles fizeram ano passado. Também tem o Rubem Lameiras. Então, porra, treinar com os caras assim é um orgulho e também me fazem melhorar a mim. Aprendes com eles. Sim, e espero que eles também aprendam comigo. Claro que sim. E já agora, pegando nesta questão do Rui, olhando também para a própria Liga Portuguesa, que imagino que tu já conhecesses relativamente bem, que jogadores é que te impressionaram dos adversários? Quem é que te deu particularmente gosto de defrontar? Foi exigente? O que é que pensaste também nesses jogos? Tem muitos, né? É difícil eleger só um ou dois, mas para mim foi um orgulho competir contra o Pepe, que ele desde criança sempre esteve em casa, sempre foi amigo do meu pai. Ou tem um jogador tão difícil para defender como foi o Tarabate, tanto no começo dessa época como na outra época, para mim são confrontos que me fazem crescer muito. Então, é bem legal. Falamos dos adversários e já agora, de certa forma, já foste sendo associado ao Benfica, também ao Sporting, ao Futebol Clube do Porto. É uma pergunta traiçoeira e difícil, eu sei, mas identificas-te especialmente com algum destes clubes? Que análise é que fazes? Achas que encaixavas particularmente bem em algum deles? Onde é que te imaginas mais facilmente a jogar? Pelo projeto, pelo modelo de jogo? É uma pergunta difícil? É uma pergunta difícil porque eu nunca pensei nisso, sabe? Então eu não sei te dizer ao certo. Eu sei que a minha função, eu gosto de ficar com a bola, eu gosto de ser intenso, então eu sou um jogador que me adapto fácil a qualquer esquema de jogo. Então para mim é tranquilo. tranquilo. Desses clubes sentes que entravas fácil? Não é assim também. Não é assim, mas eu me adaptaria ao futebol do clube. Já agora, também para perguntar, e na sequência destas questões mais relacionadas com o teu mercado, entre aspas, é verdade também que, eventualmente, algumas sondagens do estrangeiro, propostas interessantes, o Famalicão consegue manter-te? O que é que existiu? Não, é assim, em casa, como eu falei, a gente não gosta de falar disso. E tudo fica entre o Jorge, meu empresário, e o meu pai. Então, eles decidem, eu só me dedico dentro da linha a jogar futebol. Aquilo que eles decidirem para ti está bem. É isso. Olha, eu não sei se tu já paraste para pensar nisto, provavelmente sim, ou se tens sequer noção desta realidade, mas pelo teu passado, onde nasceste, pela nacionalidade do teu pai, por teres vivido em Espanha, tu és elegível para ir à seleção portuguesa, para ir à seleção brasileira ou para ir à seleção espanhola. Se de repente as três te chamarem ao mesmo tempo e tu tiveste de escolher uma para ir à seleção A, qual é que mexe mais contigo? Espanhola eu não posso ir, não tenho a nacionalidade espanhola. Mas depois dos anos que passaste em Espanha, ao serviço do Atlético Madrid, nunca... Não tirei a nacionalidade então, espanhola. És elegível para a portuguesa e para a brasileira, já está mais fácil, eliminamos a espanhola. É porque é uma realidade difícil para mim, porque eu não sei o que eu me sinto, sabe? Imagina, minha família inteira está no Brasil, eu me sinto brasileiro também, mas passei a minha vida inteira aqui em Portugal e tenho meus amigos aqui. Minha família está muito à vontade aqui, então é muito difícil para mim eleger isso. Qualquer destas duas seleções que te chamasse seria certamente um orgulho, como é evidente, são duas das maiores seleções do mundo e seria, se calhar, o culminar de um sonho para ti, não? Sim, seria um sonho cumprido. Já falaste até várias vezes da tua família e voltaste a referir agora. É sempre incontornável porque quando chegaste a Portugal eras um jogador que estava nas camadas jovens do Atlético de Madrid, tinhas também uma passagem pela equipa principal, mas muita gente dizia é o filho do Paulo Assunção. Portanto, tu que recordações é que tens de ver o teu pai a jogar ao mais alto nível? Penso que tinhas apenas 12 anos quando ele sai do Atlético. O que é que te lembras do teu pai a jogar? Momentos principais? Eu lembro dele levantando taças, que ele fazia muito. Eu lembro dele em campo também. Tipo, tem alguma coisa que me foge, assim, de assistir jogos, porque quando meu pai estava jogando, não todas, 50% das vezes eu subia para jogar bola com os filhos dos outros jogadores também. Mas de ver ele, eu lembro que ele era um jogador muito, muito, muito agressivo. E eu tento puxar isso que ele também era.
Tipo, o liderazgo que ele tinha, a agressividade com a bola era tranquilo. Eu tento fazer as coisas boas que ele fazia. Nunca sentiste aquela tentação de ir ver, por exemplo, os jogos antigos do teu pai? Vocês ocupam mais ou menos a mesma posição no terreno. Tentas apreender, digamos, absorver algumas dessas coisas. E já disseste que não falam muito de transferências, mas ele aconselha-te. Como é que é tudo isto? Ele me aconselha muito, nível de futebol, assim, porque eram os melhores volantes da época do meu pai. E sim, às vezes tá passando algum jogo antigo do meu pai na TV, a gente assiste, aquele movimento eu fiz errado, ele se corrige. E é bem legal, é bem legal. É bem legal também, e às vezes eu tomo alguma dura em casa, porque quando perde o jogo, quando eu errei algum passe, ele senta aqui, vamos ver essa jogada. E a gente, uma mínima jogada, pode ficar 1h30 conversando sobre aquela jogada que eu podia ter feito, que eu não fiz. Isso me faz aprender muito, Estou muito grato ao meu pai por causa disso. Sentes que isso te ajuda? Muito. Às vezes já vais a caminho de casa e a pensar, vou chegar a casa e vou levar uma dura. Tem vezes que sim. Tem vezes que eu errei um passe assim fácil e falei, vixe, no meio do que eu fiz, meu pai vai me matar em casa. Olha, e mantendo aqui o foco na tua família, vou-te preparar aqui uma pequena partida. O teu irmão tem apenas 16 anos, o João, e já assinou contrato profissional com o Famalicão e já joga na equipa de sub-23. Já. O que é que tu vês nas características do teu irmão? Ele ocupa a mesma posição que tu, curiosamente. Sentes que ele tem capacidade para te ultrapassar a curto prazo? Tentas ajudá-lo e corrigi-lo como o teu pai faz contigo? Como é que funciona essa dinâmica familiar? Sim, é a mesma coisa que o meu pai faz comigo, o meu pai faz, mas agora eu também faço com o meu irmão, então para ele é dobro. Ou seja, ele leva do teu pai? E leva a minha também. Vingas no mais novo. Não, mas o meu irmão, assim, eu considero ele mais agressivo que eu, defensivamente. E ofensivamente ele tem a mesma leitura posicional e saber como levar o ritmo do jogo que meu pai me ensinou e que eu tento fazer. Então, seguindo o esquema, se ele faz a mesma coisa que eu com menos idade, deve superar quando tiver a minha idade. Então, tens de trabalhar para isso não acontecer rápido. É competição. Vocês tiveram um jogo de treino agora recentemente, a equipa principal contra o Sub-23. Sim. E o teu irmão sofreu uma lesão com alguma gravidade, fraturou a clavícula. Sim. Naquele momento, sentiste de forma especial, como irmão mais velho, sentiste ali uma necessidade de ajudar imediatamente, proteger o teu irmão? Sim, é porque eu não estava jogando, porque foi um jogo pós-jogo, para a malta que não tinha jogado e tal. E quando ele machucou, fui logo ter com ele estava chorando. E quando quebra a clavícula, você não consegue mexer muito o braço. Ele estava assim, eu falei, não, tal. Daí foi pro Stories, trocou, eu fui no médico com ele. Agora não pode entrar pro coronavírus, mas fiquei lá esperando ele sair. E a gente em casa é muito unido, muito família. E fazes esse papel protetor do irmão mais velho. Um pouco. Tens ainda outro irmão, mais pequenino, 6 aninhos apenas, que também já jogava nas escolinhas do Famalicão, mas aparentemente já não está no Famalicão. Queres-nos contar essa história? Sim, ele teve um torneio aqui, que ele foi com o mais velho jogar. E não sei quantos gols que ele fez, foi o melhor do campeonato. E a malta tava falando assim, mas meu pai, minha mãe e eu nunca imaginava que com 5, 6 anos as pessoas iriam pra criança jogar em outro clube, sistema de transferência e tal. A gente não imaginava. Aí chegando em casa, teve uma ligação, os caras vieram do Benfica, do Sporting, do Porto querendo contratar. E a gente tava, pô, o moleque tem 6 anos. Não, mas aí a gente falou e tal, e agora ele tá lá. Ele queria jogar no Porto, ele foi jogar no Porto e tá lá feliz. E como é que tu ainda és jovem também, mas quer dizer, já estás no mundo do futebol profissional. Como é que tu encaras isto? Os maiores clubes de um país a lutarem pela contratação, nem sequer é um jovem, é uma criança, 6 aninhos. Como é que tu vês isto? Achas que o futebol está a seguir aqui um rumo difícil de entender? É que com 6 anos é muito criança, né? Mas eu acho que é boa aposta, porque vendo minha família, todo mundo tá dando certo, então eu acho que é uma maneira deles não perderem futuros craques. E o futebol corre nas veias da tua família, isso parece-me óbvio. Eu acho que sim. Menos minha irmã não quer saber de bola. Nada, faz algum desporto já agora, a tua irmã? Vôlei. Ela gosta de fazer vôlei. E joga aqui em Famalicão? Não, ela agora não... Só na escolinha mesmo. Muito bem.
Já agora voltamos ao Famalicão, até porque há muita expectativa para perceber o que é que vai ser a vossa temporada este ano. Vocês, o ano passado, é inegável, foram impressionantes. Pouca gente esperava que o Famalicão estivesse tão forte na Liga Portuguesa. Agora já não há aquele efeito surpresa, vocês já são encarados como um adversário particularmente difícil. Até onde é que vocês podem chegar este ano? O ano passado acabaram por perder a Liga Europa mesmo nos últimos minutos da temporada. Objetivos, perspectivas? A gente não fala muito disso no vestuário nem no clube. Eu acho que o nosso objetivo é ir jogo a jogo, encarar o próximo jogo, que é contra o Belenenses agora. E a gente não pensa em objetivo de ir para a Champions, entrar na Europa ou não descer divisão. Acho que essa mentalidade já passou, a gente tinha mais no ano passado e agora é ganhar todos os jogos. Mas sentem que são olhados de outra forma já nesta temporada ou sentem que isso vai acontecer? Sim. O ano passado a gente era surpresa. Era uma equipe que se veio de segunda divisão, tinha muitos jovens, não sabia como ia correr. Mas agora eu acho que a malta já nos olham de maneira distinta, já tem um pouco mais de respeito. Uhum. Este ano também é particularmente diferente, como já foi o final da época passada devido ao contexto da pandemia. O clima de medo é geral, entre todos, entre a população. Imagino que vocês não estejam imunes a isso. Sentem essa carga mais negativa, digamos, e em que medida é que, por exemplo, os estádios fechados afetam as vossas prestações? Não é que afete negativamente, mas os adeptos fazem que afetem positivamente. Não sei se me expliquei. Com o estádio fechado, a gente não vai jogar pior, mas com adeptos a gente jogaria melhor, entendeu? É tipo uma motivação extra. E pra gente sempre é legal. É um sonho desde criança todo mundo jogar com o estádio cheio. Então, eu sei que o negócio do vírus é perigoso, mas eu acho que controlando, mesmo na final da Supercopa teve adeptos, tudo bem controladinho, acho que dá. Tu ainda és um jogador muito jovem, prevê-se que tenhas um futuro bastante bom, brilhante até à frente. Tens um estilo também bastante próprio naquilo que é a tua forma de jogar, a tua agressividade, mas ao mesmo tempo inteligência a ler o jogo, etc. Uma disponibilidade física muito interessante. Com quem é que te identificas mais na tua posição? Que jogadores é que te inspiram? Que ídolos é que tu vais tentando acompanhar para também beber algo do futebol deles, além, claro, do teu pai, como já percebemos? Eu baixei um aplicativo no telemóvel que dá pra ver todo o futebol do mundo. E eu pego, assim, time por time, e vou vendo todos os 6 atuais. As coisas que eles fazem bem, as coisas que eles fazem mal. Porque o meu objetivo, eu conversei isso com meu pai outro dia, já que eu sou jovem e comecei cedo. Eu quero ser um meio-campo, tipo, que englobe tudo. Que faça tudo de uma maneira bem feita, sabe? Tipo, tanto fisicamente, tanto ofensivamente, tanto defensivamente. E eu tô trabalhando para isso, para melhorar, para fazer tudo bem, tudo correto e poder ser o meio-campo geral. Mas de todos esses jogadores que tens visto no teu aplicativo e todos os outros que vês nos maiores palcos, nas melhores equipas, há algum com que te identifiques mais em termos de características? Eu gosto muito de ver o Busquets na forma que ele sai jogando, gosto de ver o Casemiro na forma que ele defende, o Rodrigo do Manchester City, como ele se posiciona. Tipo, vou pegando uma pouco coisa de cada um. Sim. mais difícil ainda e tentando comprometer-te aqui um pouco. Estás com 20 anos, acabaste de fazer, és um jovem com uma carreira brilhante pela frente, estou certo disso. Onde é que tu te imaginas, que palcos do futebol mundial, que grandes palcos é que tu te imaginas a pisar aqui no espaço de 2, 3 anos? 2, 3 anos? Eu acho que uma final da Champions estaria legal. Achas que é um objetivo realista, concretizável no espaço de 2, 3 anos? Eu penso que sim. Isso é que é a ambição, não é? Eu quero isso é que é a ambição. Eu vou trabalhar para isso, né? Depois que aconteça... Não, e aqui já estás a engajar aqui um pouco na minha próxima pergunta, que é qual é o teu maior sonho enquanto jogador de futebol? E já me estás a falar da final da Champions. É um deles, mas também... Lembra a pergunta que você fez em seleção? Também é ganhar uma Copa do Mundo. Agora, com qual seleção não sei te dizer. Queres levantar a taça? Queres ganhar. levantar, quer seja de verde e amarelo ou de verde e vermelho? É que essa sensação de representar um país é muito boa. Eu já fui para a seleção brasileira na camada jovem. No Sub-17, não foi? Sim. E é muito legal. É diferente, se vive e queres diferente. repetir com toda a certeza? Sim. Ambicioso.
Gustavo, obrigadíssimo pelas tuas palavras e por teres estado aqui connosco. Eu agradeço também à Casa de Camilo pela disponibilidade de realizarmos aqui esta entrevista. Um dos maiores talentos da Liga Portuguesa, é caso para dizer que o Gustavo Assunção é, de certa forma, um amor de perdição para os adeptos do Famalicão e, por que não dizê-lo, também para todos os adeptos da Liga Portuguesa, porque este é um dos grandes talentos do nosso futebol.